Lei anticorrupção, regulamentada há 4 anos no Brasil, ainda traz poucos resultados práticos para o combate a ilícitos. As regras responsabilizam no âmbito civil e administrativo empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Além de atender a compromissos internacionais, as medidas deveriam preencher uma lacuna no ordenamento jurídico do país. O jurista Modesto Carvalhosa, autor de livro sobre o combate à corrupção, avalia que a lei não pegou. Por exemplo, o Ministério Público, quando entra com processo de reparação de danos contra as empreiteiras, usa a lei de improbidade administrativa e não usa a lei anticorrupção. Daí a razão por que a lei anticorrupção não pegou. Modesto Carvalhosa lembra que o acordo de leniência, que é como a delação premiada nas empresas, foi o único grande avanço na lei anticorrupção. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo lançou uma cartilha para alertar os empresários sobre as práticas ilícitas mais comuns no país. O documento tem ainda o objetivo de conscientizar sobre a importância de implantar programas de compliance para que as regras sejam cumpridas. O assessor jurídico da FEComércio, Alberto Borges, afirma que os riscos da corrupção na cadeia produtiva são grandes. Aquele empresário que possui mais de um setor de atuação, né, e que ele depende de outras pessoas jurídicas, outras empresas, a gente alerta para que ele saiba quem são essas empresas, pedindo certidões, verificando se a empresa recolhe os seus impostos. Para o assessor jurídico Alberto Borges, a lei anticorrupção ainda é pouco disseminada entre as empresas. A cartilha com orientações aos empreendedores está no site www.fecomércio.com.br. Professor, é um mito ou um fato que essa lei não pegou, hein? Eu acho engraçado, é interessante isso no Brasil, lei que pega e lei que não pega, né? É umas coisas fantásticas tal. Agora, há um argumento que os empresários sempre dizem quando você conversa tal, fora do ar, dizendo que sem propina não há negócio com o poder público. Eles dizem assim de forma direta, né? Uma vez um advogado, foi citado aqui algumas vezes até no Jornal da Manhã, um advogado de um político corrupto, tinha dito, olha, nem um paralelepípedo colocado ali na rua sem que você pague alguma coisa, sem que você molhe a mão de algum fiscal, de algum funcionário público e tal. Esse é o argumento. Dessa forma, o empresário é vítima, seria, dentro dessa leitura, vítima dessa indústria da corrupção, como eu sempre digo, que não é um negócio somente entre corruptor e corrupto e tal. Mas eu acho que isso é uma leitura muito, muito superficial. O empresário que está pagando propina, ele é cúmplice, não vítima. É aí que é a questão. Então, há uma enorme indústria, e quando a gente está falando, é desde a pequena prefeitura até as grandes empresas estatais, né? Como, por exemplo, compras da Petrobras, grandes obras públicas, etc. Há uma cadeia de corrupção em que o empresariado brasileiro está muito satisfeito, inclusive quando ele tem um certo monopólio, quase que um monopólio, aqui, quando se cria dificuldades às empresas estrangeiras, no seu setor de atividade de concorrer com as empresas nacionais no fornecimento de produtos às empresas estatais, no sentido e ao Estado no sentido mais amplo da expressão. Ou seja, eu acho que infelizmente o empresariado brasileiro, tendo em vista a extensão, a magnitude e a profundidade da corrupção no Brasil, teria de fazer no mínimo um meia-culpa, né? Não é possível imaginar, e olha, nós estamos falando só da Odebrecht, os casos mais conhecidos, OAS, né, dos fenômenos da JBS, mas se nós ampliarmos o leque, é muito maior, né? Que envolve, claro, o governo federal, os governos estaduais. É difícil encontrar uma obra pública que não tenha alguma acusação de algum tipo de propina, ou que tenha o famoso aditivo. Uma coisa que eu odeio é o aditivo, quer dizer, a obra era para custar 100, aí eles realizam um aditivo e passam para 140. Depois tem obras que tem 3, 4, 5, 6 aditivos. Eu, sinceramente, até falei uma vez aqui, eu não sabia o que era aditivo quando eu cheguei a São Paulo. Era office boy. Aí eu entregava correspondência na CESP, que chamava-se CESP, na época, Centrais Elétricas, não era a Companhia de Energia, de São Paulo, aqui no Center 3. Fazia 2 vezes o mesmo caminho, entregando correspondência e tal. Aí sempre estava escrito aditivo, eu não sabia o que era aditivo. Aí eu achei que era aditivo da Shell, que era um negócio que você colocava no motor, uma espécie
parece, tinha vários aditivos na época, Bardal, etc. Eu achei que era o aditivo da Shell. Aí um dia eu perguntei lá, eu falei, é coisa da Shell? Ele falou, não, foi alterado o preço da obra, tal, né? No caso era usina de Ilha Solteira, para ser bem preciso, né? Aqui no Rio Paraná. Mas toda hora era aditivo para lá, aditivo para cá, eu não entendia. Quer dizer, nós temos uma longa história de aditivo. E onde o aditivo, pode procurar que lá no fundo tem propina. Portanto, nós temos uma longa história da corrupção. Evidentemente que o governo do PT elevou a potência máxima à corrupção, mas ela tem uma história triste. Nasceram no tempo da inflação elevada. Porque a inflação era elevada, você ganhava uma licitação por 1 milhão, no mês seguinte não conseguia fazer. Porque os custos dos materiais a serem adquiridos iam para as nuvens. Então aí nasceram os aditivos contratuais, né? A cláusula latina, você fazia o contrato rebus sic stantibus. Quer dizer, eu compro tudo se as coisas permanecerem assim. Okay. E não permaneciam.